Fala galera do YouTube Dedicação Delta, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Antes de qualquer coisa, vamos se inscrever aqui no canal, vamos ativar o sininho para que vocês fiquem cada vez mais atualizados. Galera, maratona de questões da Polícia Civil de Santa Catarina, cargo de delegado de polícia, matéria criminologia. Serão 6 vídeos no total, galera, com muito conteúdo de criminologia para vocês. Hoje nós iremos resolver juntos, eu e vocês, pessoal, uma questão envolvendo uma prova da FGV, que a FGV elaborou lá no Senado Federal para consultor legislativo, procurador legislativo. Galera, hoje nós vamos aprender certinho, direitinho, o que é a teoria da associação diferencial de Edwin Sutherland. Beleza? Vamos lá, galera, sem perder tempo, vamos começar. Olha aqui. Bom, vamos lá. FGV, 2022, Senado Federal, Procurador Legislativo. As opções a seguir apresentam postulados da teoria da associação diferencial, desenvolvida pelo criminólogo estadunidense Edwin Sutherland, à exceção de uma. Assinale. Então, aqui a FGV ela quer a resposta incorreta. Incorreta. Vamos lá, vamos para a leitura, juntos. Em suas interações sociais, indivíduos aprendem valores, comportamentos e habilidades que explicam por que algumas pessoas cometem determinados tipos de crime. Galera, é exatamente isso que pontua o Edwin Sutherland na teoria da associação diferencial, que, a título de esclarecimento para vocês, é uma das teorias do consenso, uma das teorias macrosociológicas do consenso, galera. O que acontece? Segundo o Edwin Sutherland, ele fala que os indivíduos, assim como eles aprendem tarefas nobres, como eles aprendem a trabalhar, dirigir, e tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, as pessoas também aprendem comportamentos criminosos. Então, por exemplo, se eu nasci num ambiente, naquele ambiente tem a prática criminosa X, e eu fico vendo aquilo todos os dias e aprendo aquilo, eu vou cometer essa prática X. Beleza? Então, o item A está perfeito aqui. Não tem nada que a gente comentar mais. Ele está certinho. Vamos lá, item B. A teoria explica por que pessoas de classes sociais mais altas têm maior probabilidade de cometer crimes de colarinho branco que determinados delitos patrimoniais violentos. Galera, é totalmente verdade. Porque pensem, as pessoas que estão nas classes mais altas, qual é o comportamento criminoso que eles tendem a aprender? Crimes financeiros, crimes políticos, crimes eleitorais, crimes contra a administração pública, corrupção e assim por diante. É muito difícil porque as pessoas que estão numa classe social mais alta não vão precisar se apossar de um revólver e praticar um roubo contra uma determinada pessoa. Não. Tem formas de se praticar outros delitos que vão trazer dinheiro para elas. Uma corrupção aqui, um caixa 2 ali. E a prática dessas classes mais altas, que em tese um indivíduo pode aprender, uma prática criminosa que ele pode aprender é justamente essa. Crimes contra os mercados financeiros, crimes contra a ordem econômica, lavagem de dinheiro e assim por diante. Então o item B, ele está certinho, certinho. Item C, medições antropométricas divergentes do padrão podem auxiliar na identificação da propensão delitiva de alguém. Galera, tá errado, tá? Então, essa alternativa aqui acaba sendo a correta. Por quê? Quando a gente fala em medições antropométricas, pessoal, a gente fala justamente na ciência que estuda as medidas do corpo humano. Qual é o tamanho do nariz do cabra, o tamanho da orelha, o tamanho dos olhos, o tamanho do rosto, o tamanho do crânio dele, o tamanho das mãos. O que isso tem a ver com a associação diferencial? Não tem nada a ver, galera. Por quê? As chamadas medições antropométricas, elas têm relação com a chamada com a escola positiva. Lembrem dos três mosqueteiros? Lombroso, Ferri, Garófalo. Não tem nada a ver com Edwin Sutherland na associação diferencial. Beleza? Então acaba aqui sendo o item C, o item incorreto. Vamos continuar a leitura, só para a gente fechar com chave de ouro essa primeira questão. O comportamento criminoso é aprendido principalmente em grupos de pessoas com intimidade entre si. Isso é verdade. Então, para que o indivíduo, para a teoria da associação diferencial, ela aprenda um comportamento criminoso, tem que haver uma interação entre aquele que ensina e aquele que aprende. Assim, meios de comunicação de massa
tem menor influência nesse sentido. Sem dúvida, galera. Por quê? A interação entre as pessoas, aquilo que eu consigo ver, né, aquela pessoa que eu tenho um contato íntimo, tem muito mais influência no comportamento criminoso meu do que propriamente uma grande televisão aí, uma rádio nacional, uma TV nacional. Beleza? Item E. A pessoa torna-se criminosa em virtude, deixa eu me subir aqui, em virtude da preponderância dos fatores propícios à violação da lei em seu meio social. É exatamente isso que a gente está estudando, galera. Esse item C, ele tem muita relação com o item A e também com o item B. Por quê? A pessoa ela se torna criminosa em razão da preponderância daquela localidade, ela aprender algum comportamento criminoso que tem relevância naquela sociedade. Vocês lembram? Se a minha sociedade pratica o crime X muito mais, eu vou aprender esse crime X muito mais facilmente. Porque lá tem pessoas que cometem esse crime X, beleza? E é isso que o item E ele fala, beleza? Galera, finalizamos aqui a nossa primeira aula de criminologia da nossa maratona de questões. Espero para vocês nas nossas próximas aulas, nas próximas 5 questões que eu preparei para vocês aqui nesse projeto, nesse mais um projeto de dedicação. Galera, essa questão de hoje aqui, que eu trouxe aqui para vocês, é da FGV, óbvio, né? 2022, Polícia Civil do Amazonas, cargo de delegado de polícia. Vamos ver, essa questão é muito boa. A criminologia crítica atinge o mais alto nível de maturidade analítica quando direciona sua preocupação não apenas para a crítica dos processos de criminalização ou dos mecanismos de controle social, mas para a crítica do próprio direito penal e do sistema de justiça criminal como um todo. Tá? Galera, lembrem-se, nós temos a chamada criminologia crítica, né? Que, como vocês bem sabem, é uma das teorias do conflito. Então, as teorias do conflito, teorias macrosociológicas do conflito, pode ser a do Lumbling Approach, reação social, etiquetamento social, ou a chamada teoria crítica ou criminologia crítica. E o que ela defende? Ela defende que, na realidade, que os processos de criminalização, os mecanismos, de controle social, assim também como o próprio direito penal e o sistema de justiça criminal, eles servem ao modelo de dominação. O modelo de dominação dos, obviamente, da classe mais privilegiada em desfavor da classe menos privilegiada. É um constante conflito de classes permanente, próprio do capitalismo, como teorizado por Marx. Nós temos uma classe da burguesia florescente, rica, endinheirada, que acaba dominando a classe proletariada. E essa briga, vamos colocar assim, de classes, ela é refletida nos processos de criminalização, nos mecanismos de controle social, no próprio direito penal e na justiça criminal, e nos sistemas de justiça criminal. Beleza? Vamos lá. Olha, sobre esse movimento de crítica ao direito penal. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Olha, pessoal. Item A. O direito penal somente consegue atuar de maneira homogênea porque está submetido a um sistema de princípios que limita a sua atuação e confere racionalidade à produção normativa e também à técnica legislativa. Pessoal, obviamente que essa questão, embora talvez no direito penal ela fosse a correta, aqui na criminologia ela está totalmente incorreta, ainda mais a gente tendo em conta a criminologia crítica. A criminologia crítica defende totalmente o contrário. Ela defende que, na realidade, a atuação do direito penal ele é totalmente heterogêneo. Por quê? Porque, pessoal, não existe uma racionalidade na produção normativa e a técnica legislativa. As leis, como uma decorrência do sistema capitalista, são criadas para a punição dos mais pobres. É isso que pensa a teoria crítica, a criminologia crítica. Nesse sentido, o direito penal não atua de maneira homogênea e sim de maneira heterogênea. Beleza? Leitura do item B. O funcionamento da justiça penal é altamente seletivo. Exatamente. Não é homogêneo, é heterogêneo e seletivo. Porque seleciona. Ora, aquela pessoa, ela tem alguns traços, ela defende ideias que não concorda, e aí o capitalismo acaba o quê? Envolvendo ela e apontando essa pessoa, ela é criminosa. Então
o funcionamento da justiça criminal é altamente seletivo também a nível de criminalização primária. Ou seja, o funcionamento da justiça é altamente seletivo também a nível de criação de normas legislativas. O direito penal não protege todos os bens jurídicos de maneira igual, sem dúvida nenhuma. Protege bens jurídicos mais caros a quem? A burguesia, aos mais endinheirados. Por exemplo, o patrimônio e assim por diante. Nem tutela os direitos de todos os cidadãos. Verdadeiro. Pessoal, essa aqui acaba sendo a alternativa correta. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura para a gente aprender. Embora o direito penal seja desigual por excelência, verdade, sua aplicação está vinculada a um critério de danosidade social e de gravidade das ações que permite a tutela efetiva dos direitos. É mentira, pessoal. Segundo uma criminologia crítica, né, que tem como função criticar os processos de criminalização, os controles sociais, o próprio direito penal e o sistema de justiça criminal, pontuando que, na realidade, esses termos, né, o processo de criminalização, os mecanismos, todo esse conjunto de organismos, seja de órgãos, sejam de processos, eles estão envoltos, eles ocorrem, eles agem para favorecer um grupo mais endinheirado, que no caso, dentro daquela briga de classes de Marx, é a burguesia, em desfavor do proletariado. Então, para essa teoria crítica, na realidade, o direito penal, embora ele seja desigual, a sua aplicação não tem nada a ver com um critério de danosidade social. Porque o direito penal, ele é usado pela burguesia para garantir os seus poderes, para garantir os seus benefícios. Então não se usa um critério de danosidade social e de gravidade das ações. Não. Usa-se um critério de danosidade social e gravidade para a burguesia. Para o proletário, para as pessoas mais pobres, isso não ocorre. É o que pensa a criminologia crítica. Tá bom? Item D. Por ser um sistema de normas estático, o direito penal é considerado uma técnica idônea de atuação estatal na solução de problemas sociais. Totalmente uma inverdade, né, galera? Na realidade, a criminologia crítica não defende isso. Pontua que, na realidade, o direito penal tem que até parar de existir, porque não é uma técnica de solução de problemas sociais. O que vai resolver os problemas sociais, segundo a criminologia crítica, é a extinção do capitalismo. É a extinção do capitalismo. Mas as falhas humanas e os defeitos estruturais e organizacionais tornam a sua aplicação desigual e seletiva. Não, isso aqui está errado, beleza, pessoal? Item E, para a gente finalizar. O sistema de justiça criminal é o mecanismo de exclusão social por excelência, e opera de forma autônoma, ou seja, não se comunica com os outros mecanismos de exclusão social. Mentira, pessoal. Segundo uma criminologia crítica, né, que eu já tanto expliquei nessa aula de hoje, de crítica ao capitalismo, de favorecimento aos mais endinheirados, à burguesia, né? Naquela mesma perspectiva de briga de classe de Marx, o sistema de justiça criminal é sim um mecanismo de exclusão social por excelência. Só que ele ele atua juntamente com os demais mecanismos, não só isoladamente. Na realidade, quando a gente pensa numa criminologia crítica, ela não se limita só ao direito penal, ao sistema de justiça criminal. Não, a criminologia crítica aponta tudo o que o capitalismo envolve está errado e precisa ser extinto, tá bom? Então não só o sistema de justiça criminal opera a exclusão, mas também todos os outros mecanismos, tá bom? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje, 8 minutos, um vídeo mais longo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos com mais aulas aqui de criminologia nessa nossa maratona de delegado Polícia Civil de Santa Catarina. Fala pessoal do YouTube Dedicação Delta, vocês estão ligados aqui na maratona de questões para o cargo de delegado de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, banca FGV. Mais uma questão agora de criminologia, galera. Vamos para a leitura. Olha aqui. Essa questão ela foi alvo lá da FGV, da Polícia Civil do Amazonas, o cargo de delegado de polícia, como já dito. Vamos lá. Essa questão ela trata, galera, da obra dos Delitos das Penas, lá do César de Beccaria, que foi justamente, né, um dos precursores da escola clássica da criminologia. Vamos para a leitura. Dos Delitos das Penas é um tratado escrito em 1764 por César de Beccaria. Na verdade, ele era o Marquês de Beccaria. O nome verdadeiro dele era César Bonesana, mas César de Beccaria porque era o Marquês de Beccaria, que é uma localidade lá
deste local da Itália da época. E é considerada a expressão do pensamento filosófico e político europeu sobre a pena e as ditas ciências penais, o que conhecemos também como movimentos penais ilustrados. Considerando esse dado momento da história do pensamento criminológico, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. Os movimentos penais ilustrados, ou seja, César e Beccaria, dos delitos das penas, a escola clássica, são responsáveis pela fundação da criminologia enquanto disciplina e são a base do direito penal moderno. Pessoal, na verdade, essa assertiva ela se encontra, em tese, parcialmente incorreta. Sim, sem dúvida a escola clássica ela foi a base para um direito penal moderno, pautado em princípios e garantias. Isso ninguém tira. Mas, na verdade, a fundação da criminologia enquanto disciplina, enquanto ciência, se deu em razão da escola positiva e não da escola clássica. Então, segundo a doutrina, segundo os manuais, a escola positiva foi a responsável pela fundação da criminologia enquanto disciplina, porque somente foi com a escola positiva, que é imediatamente subsequente à escola clássica, é que houve justamente a definição de objetos, de finalidades, de princípios, de métodos próprios à criminologia. A escola clássica, que é a que a gente está tratando aqui, não havia método definido, não havia objeto definido, era tão somente um conjunto de pensamentos de estudiosos da época, beleza? Item 2. As origens iluministas da criminologia encontram justamente na ascensão do racionalismo. Verdade, pessoal. Percebam, quando a gente fala em escola clássica, nós temos que pensar em duas escolas filosóficas que trabalharam em volta desse pensamento criminológico. Quais são? Os pensamentos iluministas e os pensamentos do racionalismo. Beleza? Feito. Então, quando a gente pensar em escola clássica, lembrem-se, iluminismo, racionalismo. Fechou. Então, as origens iluministas da criminologia encontram-se justamente na ascensão do racionalismo, como forma de se opor ao utilitarismo das relações sociais feudais. Na realidade, galera, essa parte final aqui, ó, ela está incorreta. Por quê? Porque a escola clássica ela não teve por finalidade se opor às relações feudais, mas, na realidade, se opor ao Estado absolutista à época existente. Se a gente for perceber a história, a gente vai pensar, ó, um regime feudal, Estado absolutista, aí sim a escola clássica. Então, a verdade, a escola clássica ela se opõe ao absolutismo e não ao regime feudal, que é ainda anterior ao regime absolutista. Beleza? Vamos lá, então essa aqui está errada, a 2 está errado e a 1 também, como a gente já estudou, está errada. Item 3. Embora os fundamentos filosóficos das funções atribuídas às penas sejam historicamente anteriores, sim, a sistematização de uma teoria da pena do século XVIII está associada à limitação do poder punitivo do Estado. Galera, isso aqui é plenamente verdadeiro. Os fundamentos da pena, os fundamentos filosóficos da pena, eles são encontrados desde lá do Código Hammurabi, da lei de Talão, né, que é olho por olho, né, dente por dente, que está inclusive dentro do Código de Hammurabi. Então, desde aquela época, como dito, já existem alguns fundamentos para a pena. Neste caso, a retribuição, né, olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, tá bom? Então, os fundamentos filosóficos da pena são anteriores, sem dúvida. Isso ninguém é maluco, vamos colocar assim, de negar. Só que a sistematização de uma teoria do século XVIII está associada à limitação do poder punitivo estatal. Sim, foi justamente a partir da escola clássica em que foram pautados princípios, coordenadas para a limitação do poder absolutista, aí sim começou a se pensar o quê? Quais são os fundamentos da pena? Beleza? Então, essa assertiva 3 ela está totalmente correta. Vamos lá. Item 4. A escola clássica italiana, integrante dos movimentos penais ilustrados, foi a única a se aproximar de uma hipótese determinista, pelo qual o caráter do criminoso é o traço
Tá errado, pessoal. Pensem, lembrem-se, vamos lá. Quando a gente fala em determinismo, o que a gente fala? A gente fala em alguma característica que está existente naquela pessoa que o conduz para a prática de um determinado ato. Então, quando a gente fala em determinismo criminológico, a gente fala em alguma característica inerente ao ser humano que o leva automaticamente, obrigatoriamente, consequentemente, à prática de um determinado delito. Então, o determinismo ele pode ser biológico, como é o caso daquele que foi desenvolvido por César de Lombroso. Ah, o cara ele é negro, ele tem traços, ele tem características, o crânio é menor, o nariz é grande, biológico. O atavismo próprio de Lombroso. O determinismo ele pode ser social, como pontuou Ferri, né? Seja pelo, por exemplo, localidades mais quentes, localidades do hemisfério sul, que ocorrem mais crimes, e também, sem dúvida, o determinismo ele pode ser psicológico ou jurídico, né, como pontuou Garoff. Essa teoria de determinismo para a prática de um determinado delito, ela é própria da escola positiva. Ela não tem nada a ver com a escola clássica. Na realidade, a escola clássica, ela não tem nada de determinismo. Porque ela entende que o indivíduo é dotado de livre-arbítrio. E ele possuindo o chamado livre-arbítrio, ele não está automaticamente, obrigatoriamente direcionado à prática deste delito. Beleza? Então, esse item 4 ele está também errado. Dessa forma, 1 errado, 2 errado e 3 certo, e o 4 errado, somente está correto o item 3. Galera, questãozinha da FGV, nível altíssimo de criminologia. A gente se vê nas próximas questões, beleza? Curtam a página do Dedicação Delta aqui no YouTube, ativem o sininho, me encontro lá no Instagram, assim como também Dedicação Delta, pessoal. Valeu, até a próxima. Fala pessoal do YouTube Dedicação Delta, vamos dar continuidade à nossa maratona de questões. Hoje, uma questão de criminologia da banca Fundação Getúlio Vargas, FGV, que é a mesma banca da prova vindoura de delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, PCSC. Vamos lá, pessoal, vamos para a leitura desta questão. Como eu disse, FGV, o ano é de 2021, a prova da PCRN, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, cargo de delegado de polícia. Dentro da perspectiva criminológica, os órgãos de polícia e justiça se referem a instâncias de... Pessoal, a questão ela está indagando a gente acerca de qual a natureza dos órgãos de polícia e de justiça. Só com base na análise do enunciado, a gente não consegue matar qual a natureza desses órgãos, vamos dizer assim, de maneira instantânea. É preciso que a gente faça análise de cada uma das assertativas, beleza? Mas vamos lá, ó. Os órgãos de polícia e justiça são instâncias de criminalização primária? Galera, negativo, tá? A criminalização primária é justamente o primeiro estágio inerente à tipificação, à criminalização de alguma conduta. No caso, é justamente a atuação do poder legislativo em entender uma conduta humana como criminosa através da edição de uma lei, tá? Então, nada a ver. Será que os órgãos de polícia e justiça são instâncias de vitimização terciária? Galera, também não é o caso, tá? Se a gente for lá na parte de vitimologia, a gente vai perceber que a vitimização terciária, ela decorre da falta de amparo dos órgãos públicos e também da ausência de receptividade social em relação à vítima. Não tem nada a ver com órgãos de polícia e instâncias, tá? Agora, item C. Os órgãos de polícia e justiça se referem a instâncias de, sim, controle social e formal. Galera, se vocês bem se lembram, talvez a questão mais clássica da criminologia, a criminologia
possui alguns objetos. Dentre eles, o crime, né? O delito. Outro objeto é a vítima, também o criminoso ou o delinquente. E, por último, o controle social. E o que vem a ser esse controle social? É justamente o conjunto de mecanismos e sanções sociais que buscam submeter os indivíduos às normas de convivência social. Então, é um conjunto de órgãos, é um conjunto, inclusive, de normas, órgãos estatais ou não, que visam compelir que uma determinada pessoa cumpra as normas sociais. Então, os órgãos de polícia e justiça se referem ao controle social, sim, ao controle social de natureza formal. Por que formal, pessoal? Porque quando a gente fala informal, nós estamos a falar dos órgãos que integram o Estado. Integram o Estado, o conjunto de órgãos estatais de natureza formal. E o que seria, por exemplo, o informal, que está aqui embaixo? O informal, nós podemos citar, por exemplo, a igreja, né? Também as escolas, a família e assim por diante. O controle social formal é o conjunto de órgãos e também, sem dúvida, de instituições que possuem uma conotação político-criminal e, além disso, também aplicam, inclusive, sanções rigorosas e muitas vezes possuem um caráter repressivo. Não possuem um caráter educativo, preventivo, não, repressivo. Integram também o Estado como força, como a sua persecução penal, agindo diante de um fato criminoso. Beleza? Galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Lembrem-se, os órgãos de polícia e justiça se referem às instâncias de controle social formal. Essa questão caiu na PCRN 2021, delegado de polícia. E além também, né, sem dúvida, dos órgãos de polícia e justiça, também são instâncias de controle social formal, sem dúvida, as Forças Armadas, o Ministério Público, a administração penitenciária e todos esses demais órgãos estatais. Tá bom? Galera, fica a dica e até a próxima. Fala, galera do YouTube Dedicação Delta. Mais uma questão aqui da nossa maratona de questões, tema de criminologia e também delegado de polícia de Santa Catarina, prova vindoura deste final de mês de janeiro de 2024. Galera, vamos lá, vamos para a leitura aqui da nossa questão. Observa, FGV, que é a banca do nosso concurso de delegado de Santa Catarina, o ano é 2021, PCRN, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, cargo de Delta, delegado de polícia. Vamos lá. No livro Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, do professor Alessandro Barata, ao apresentar determinada perspectiva teórica, explica que, para seus autores, perguntas centrais seriam aquelas dizendo respeito a quem definido como desviante, que efeito decorre desta definição sobre o indivíduo e quem define quem. Olha que interessante, galera. Essa questão eu achei ela bem difícil. Perceba, o livro Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, do professor Alessandro Barata, faz uma série de indagações. Quem é definido como desviante? Que efeito decorre dessa definição de desviante sobre o indivíduo? E quem define quem? Ou seja, quem define quem é o desviante? Olha que interessante. Percebam, o professor Alessandro Barata, ele é um defensor da chamada o quê? Criminologia crítica, tá bom? Tá, criminologia crítica, que é uma teoria macrosociológica do conflito. Beleza? Só com base nessa informação, nós já podemos eliminar aqui algumas assertivas. Ó, teoria da associação diferencial. É uma teoria macrosociológica do consenso. Edwin Sutherland.
Não tem nada a ver com a criminologia do conflito, tá bom? Criminologia dos poderosos. Nada a ver. Isso aqui sequer é uma corrente criminológica. E daí a gente vai precisar analisar criminologia verde, criminologia queer. Qual é a criminologia ao qual o Alessandro Barata, defensor da criminologia crítica, que é uma teoria do conflito, faz referência em 3 questionamentos que estão aqui nesta questão? Ó, quem é definido como desviante? Que efeito decorre desta definição sobre o indivíduo e quem define quem é o desviante? Olha que interessante. Galera, analisando, né, essa temática, esses questionamentos do professor Alessandro Barata, não há outra alternativa correta senão o item C. Essas questões que o professor pontua, elas são inerentes à teoria do etiquetamento social, que é uma teoria do conflito, teoria macrosociológica do conflito, e é a teoria do etiquetamento social. Por quê, pessoal? Quais são os motivos? Ora, lembrem-se, o etiquetamento social, também conhecida como teoria do Labeling Approach, né? Também como teoria da reação social, ela pontua, pessoal, ou melhor, ela tem uma tese central que, em termos muito gerais, parte da seguinte afirmação: de que cada um de nós se torna aquilo que os outros veem em nós. E de acordo com essa mecânica, a prisão, ela cumpre uma função reprodutora. Ora, a pessoa rotulada como delinquente, ela assume com a prisão o papel que lhe é consignado, que sempre lhe foi imputado, comportando-se assim de acordo com o mesmo. Ora, pessoal, percebam, uma sociedade tal como a nossa, segundo a teoria do Labeling Approach, capitalista, uma sociedade do conflito, né? Ela pontua que certas pessoas são rotuladas. Olha, essa pessoa aqui é marginal, seja de acordo por suas características sociais, renda, cor de pele, aspectos sociais e assim por diante. Essas pessoas são rotuladas. E como dito, a prisão, ela cumpre uma função reprodutora. Porque esse indivíduo, em razão desse etiquetamento, tem mais chance de entrar, de ser encarcerado do que outra pessoa que não tem. Então a prisão aí, efetivada, cumpre a função sua reprodutora. O que isso significa, essa função reprodutora? Ou seja, cada um de nós se torna aquilo que os outros veem em nós. Tá bom? Só para a gente deixar claro, né, pessoal? Eu gosto muito de deixar claro isso. A teoria do Labeling Approach, ou a teoria do etiquetamento social, reação social, ela é defendida por 2 camaradas, não se esqueçam disso. Pelo Erving Goffman e também pelo Howard Becker, tá? Então, 3 informações que eu quero trazer aqui acerca do etiquetamento social. Ó, é uma teoria do conflito, beleza? É defendida por Erving Goffman e pelo Howard Becker. Essas informações sempre caem, galera. Beleza? São informações que sempre caem em algumas questões, às vezes até chato, porque são questões que a gente tem que decorar e às vezes não entender, tá bom? Ela surgiu nos anos 70 e também nos anos 80 nos Estados Unidos da América, e ela defende justamente o quê? Que o direito penal, que a sociedade, né, que não só o direito penal, mas a punição estatal, melhor dizendo, ela exerce uma função, o quê? De etiquetamento. Ou seja, ela vê, como eu dito, ela vê a afirmação de que cada um de nós se torna aquilo que os outros veem em nós. Então, existe o quê? A prisão cumpre uma função reprodutora. Beleza? Só quero trazer para vocês que o etiquetamento social normalmente atua de maneira
seletiva e também em face dos mais vulneráveis. Beleza? Teoria do etiquetamento social de maneira rápida, singela, mas que trouxe informações relevantes para a prova de vocês. Fala galera do YouTube Dedicação Delta, aqui hoje vamos realizar juntos uma questão para a nossa maratona de questões Banca FGV, Delegado de Polícia Santa Catarina. Banca FGV, como dito, a prova é de 2021, PCRN, Delta, Delegado de Polícia. Vamos para a leitura conjunta, eu e vocês, desta questão. Após ser agredida por seu marido, Ana Cláudia busca auxílio em delegacia policial próxima à sua residência. Após narrar todo o ocorrido ao servidor responsável, ele afirmou que não parecia ser nada grave, porque ela não apresentava nenhuma marca de lesão, sugerindo, em tom jocoso, que ela deveria voltar logo para casa, porque marido está difícil de encontrar. Diante disso, Ana Cláudia, aqui teve um errinho, pessoal. Ana Cláudia deixa a delegacia de polícia sem realizar o registro de ocorrência pretendido. Dentro de uma perspectiva criminológica, os fatos hipotéticos acima narrados descrevem, respectivamente, as noções de... Então, percebam, a gente está aqui a tratar de uma questão envolvendo o quê? Vitimologia, tá bom? Percebam. E a gente consegue ver pelo teor das assertivas que está pedindo para a gente identificar quais foram as espécies de vitimização que a Ana Cláudia sofreu nesse atendimento que ela teve na delegacia e o que ela sofreu em casa em razão das agressões do seu esposo, do seu marido. Percebam, galera, a vitimização, ela pode ser, como alguns se lembram, primária, secundária e terciária. Essa é a construção teórica clássica da vitimização. Tem doutrina que fala em quaternária, mas a construção clássica de uma vitimização é aquela primária, secundária e terciária. A vitimização primária é aquela que decorre de maneira direta do fato criminoso. E vocês percebam, é aquilo que nós estamos a ver aqui, ó. Quando a Ana Cláudia, ela é agredida pelo seu esposo. Então, o fato da Ana Cláudia ter sofrido uma agressão, essa é a vitimização primária. Ou seja, é o que ela sofreu em razão, de maneira direta, do delito cometido em seu desfavor. Beleza? Então, já podemos aqui já tirar algumas, Vamos lá, ó. Vitimização secundária, não. Seletividade primária não tem nada a ver. Seletividade secundária também não tem nada a ver, então sobrou a B. A B e a D. E qual que foi a outra vitimização que a Ana Cláudia acabou aqui sofrendo, infelizmente, dentro de uma delegacia de polícia? Percebam, a vitimização secundária, ou também conhecida como revitimização, então vitimização secundária, também conhecida como revitimização, ou também sobrevitimização. Isso cai, gente, isso cai, e cai igual água, cai do céu. Vitimização secundária, lembrem-se, é sinônimo de revitimização e sobrevitimização. É o sofrimento adicional que a vítima sofre em razão da dinâmica da justiça criminal, com as suas mazelas, provocado normalmente nas vítimas. Então, é o que, por exemplo, acontece em razão da dinâmica da justiça criminal em uma delegacia de polícia. É o que aconteceu neste caso, em razão da atitude deste servidor irresponsável, que disse para ela que não parecia ser nada de grave, porque ela não tinha nenhuma marca, e ainda disse para ela, volte para casa, porque tá difícil arranjar marido atualmente. Então percebam, as violações aqui, as vitimizações, a vitimização primária e a vitimização secundária, tá bom? Que podemos perceber, aqui a correta é a letra D. Só para a gente não deixar o nosso estudo incompleto, vou trazer para vocês o que é a vitimização terciária, galera. A vitimização terciária. A vitimização terciária, ela decorre da falta de amparo dos órgãos públicos perante aquela vítima.
e também da ausência de receptividade social em relação à vítima. Então, falta de amparo dos órgãos públicos e ausência de receptividade social com relação à vítima. É justamente porque em alguns delitos, esses delitos eles criam, vamos dizer assim, uma estigmatização por parte, por exemplo, seja por parte do Estado e também da sociedade. Por exemplo, aquelas vítimas normalmente de estupro. É muito comum falar assim, mas também ela estava andando com uma saia curta. Olha aí a estigmatização, perdão. A ausência de receptividade social com relação a essa vítima. Beleza? E só para a gente também encerrar com chave de ouro e deixar esse nosso estudo cada vez mais completo, pontuo. E o que é a vitimização quaternária? Porque eu disse para vocês, tem a vitimização primária, a vitimização secundária, também conhecida como revitimização ou sobrevitimização, e uma vitimização terciária. Essas são as espécies clássicas. Mas alguma doutrina aponta a vitimização quaternária. E o que é isso? É justamente os impactos negativos produzidos pelos veículos de imprensa e pelas redes sociais, consubstanciando na sensação de medo que atinge a sociedade. Lembrem-se, aquele programa sensacionalista das redes de televisão. A exemplo, por exemplo, do que acontece no Brasil Urgente, em outros programas semelhantes. É a vitimização quaternária. Beleza? Galera, chave de ouro, fechando. Até a próxima. Espero vocês aqui em mais uma questão da Maratona de Questões Criminologia Delegado da Polícia Civil de Santa Catarina.